atropelo avassalador. O Liverpool passou o carro em cima do seu adversário, colocou as coisas como deveriam ser, nos seus devidos lugares, pingos nos is, dúvidas retiradas. E, meu amigo, vamos falar sobre esse jogo, porque agora a gente tem uma outra parada para fazer daqui a pouco. Vamos para o Wembley! Estamos na final! Salve, caminhantes, tudo bem com vocês? Espero que você esteja muito bem. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre Liverpool, agora para passar régua no que foi o jogo de ontem. Eu sou o Nilo Santos, muito obrigado por você estar comigo mais uma vez, em mais uma classificação, em mais um pedacinho da história que nós estamos escrevendo aqui, ó. Se inscreve no canal, por favor, se você ainda não fez. Você ajuda demais o canal quando você faz isso. Deixa aqui o seu like, deixa o seu sininho também ativado para você receber notificações sempre que a gente lançar um vídeo novo. Eu te prometo, a gente não lança nenhum vídeo desnecessário. A gente não fica mandando aquelas coisas só pra encher linguiça, não. A gente vem pra falar de pré-jogo, de pós-jogo, que é começando a live onde a gente acompanha tudo junto. Enfim, fica com a gente, que é sempre legal a gente fazer isso aqui, porque é bom, porque a gente faz junto. Como eu sempre digo, isso não é uma demagogia, não é da boca pra fora, vocês experimentam isso todos os dias aqui. Se você puder, aqui aparece um QR Code, você mandar um Pix pro canal para ajudar ele a continuar funcionando, assim como se tornar membro também é uma opção. Muito obrigado a mais de 50 membros desse canal. Nosso objetivo é chegar aí a muito mais do que isso. Quem sabe, pelo menos uns 100 membros aqui no canal, que aí o canal começa a andar um pouquinho mais forte, né? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. Vamos falar sobre Liverpool e Tottenham. Liverpool vence o Tottenham de maneira avassaladora. Gente, fazia muito tempo que eu não via um amasso assim, refletido no placar, porque nem aquele 4-0 no Leverkusen foi tão um amasso quanto o amasso contra o Liverpool com relação ao Liverpool e Tottenham. Os amassos em City e Real Madrid, respectivamente, os dois foram 2-0, né? Não refletiram no placar o amasso que foi no campo. O amasso do 6-3 contra o próprio Tottenham em dezembro, lá na casa deles, foi um amasso absurdo que o placar deixou uma certa dúvida, porque nós levamos 3 gols, o jogo ficou até meio esquisito em determinado momento do jogo. Mas ontem foi um amasso daqueles inapeláveis. E aqui todo mundo pode colocar, e nós temos que colocar aqui em pauta o fato de que o Tottenham estava muito desfalcado, extremamente desfalcado, sem o Van de Ven não veio, o Draguzinho machucou, enfim, não veio um tanto de gente, cara, não veio o Maddison, não veio o Solanke, não veio o Vicário, o goleiro deles, enfim, um tanto de gente não veio. O fato é que, por mais triste que isso seja, por mais cruel que seja dizer isso, não é um problema do Liverpool que isso esteja acontecendo. Assim como nós tivemos em outros momentos também dilacerados e ninguém se preocupou com a gente. Eu lembro muito bem de um jogo onde o City literalmente amassou o Liverpool em Anfield, num momento onde o Alisson tinha acabado de perder o pai. O Klopp tinha uma questão também que ele tinha passado por um momento difícil na família. Eu acho que perdeu também a mãe, né? O Klopp perdeu a mãe. O time todo dilacerado, sem zagueiro, sem volante. E o time do City foi lá e passou o carro em cima, porque é assim que tem que ser feito. É até um método de respeito para com o adversário, mostrar que nós não vamos tirar o pé não, cara. Nós vamos jogar o jogo jogado porque nós te respeitamos como adversário e vamos para cima. O primeiro jogo foi muito um acidente, né? O primeiro jogo foi muito um acidente, a parte toda polêmica envolvida, da não expulsão do Bergvall, que acaba sendo o autor do gol, no momento onde nós estávamos com 10 em campo, porque o Bergvall tinha tirado um jogador nosso de campo. Tudo isso à parte, nós tínhamos ali, com certeza, que colocar os pingos nos is, nós tínhamos que colocar as coisas funcionando como deveria ser, e o Liverpool assim o fez. A escalação do Liverpool foi até meio surpreendente: Kelleher, Bradley, Van Dijk, Konaté, Robertson. Depois nós tivemos o Gravenberch, o Jones e o Szoboszlai, e na frente tivemos uma outra mudança inesperada também, com o Gakpo de um lado, o Salah do outro, e o Darwin Núñez no comando de ataque. Nós esperávamos mesmo aquele time dito titular, com o Núñez no banco para a entrada do Luiz Dias no comando de ataque e com o McAllister no meio campo, e não foi assim que o Klopp fez. O Klopp fez, inclusive, a mudança do Kelleher. E aqui vamos começar do começo.
O Kelleher jogar esse jogo é muito importante e é muito significativo. O Alisson não estava com problemas físicos, o Alisson não estava com problemas de ritmo, de lesão, de nada disso. O Alisson foi retirado por opção técnica do slot, foi retirado do jogo por opção de resguardar, de gerir o físico do Alisson, de guardar ele lá para o jogo contra o Everton, porque mesmo o jogo no final de semana ele não vai jogar também. Quem vai jogar certamente será o Kelleher. Então, dá uma valorização ao Kelleher, ao fato de ele ser um goleiro de nível. O Kelleher esteve por muito tempo na primeira linha nossa aí durante esse campeonato. Então, merece e merecia sim estar em campo. O Kelleher também é um exímio pegador de pênaltis. Sim, o Kelleher já nos salvou, inclusive em eliminatórias de Copas dessas domésticas, pegando pênaltis, coisa que o Alisson não é tão conhecido quanto, né? O Alisson não tem essa coisa como aquele predicado, não é como o Dida, que você falava, poxa, com o Dida vai pegar pênalti. Com o Tafarel, que hoje é treinador de goleiros do Liverpool, vai pegar pênalti. O Kelleher tem essa alcunha aí, o Alisson não tem tanto. O Alisson é o cara do reflexo, do 1 contra 1, da saída de bola rapidamente, das assistências, do gol maravilhoso, fantástico, enfim. Mas essa coisa do pegar pênalti, não que ele não pegue, tá, gente? Já pegou do City, inclusive lá no Etihad Stadium, já pegou pênalti do De Bruyne, então já pegou pênalti do Jorginho, que era tido como o pênalti indefensável, que o Alisson pegou. Então, enfim, não é que o Alisson não pegue, não vamos aqui diminuir o Alisson por causa disso, é que o Kelleher tem um a mais nesse quesito, e o jogo poderia ir para pênaltis, poderia perfeitamente ir para pênaltis se o Liverpool vencesse apenas por um gol de diferença, coisa que não aconteceu nem de longe, né? Para começar, gente, o jogo com esse time aí, o Kelleher valorizado, o Darwin Núñez recebendo uma chance num time funcional, né, num time que estava correndo ali. O McAllister, eu acho que é muito mais gestão física, tá? O McAllister na gestão física, ele demonstrou já um certo nervosismo. Nós falamos sobre isso aqui no jogo contra o Bournemouth. Ele mostra um nervosismo que ele é um leão em campo. Persegue, atua, faz a máquina girar, e a gente viu isso no jogo de ontem. No jogo de ontem a gente viu isso acontecendo. E isso exige muito do físico. O McAllister está quase em todos os lugares do campo, cobrindo, mordendo, armando, construindo, destruindo. O McAllister é um dos nossos faz tudo ali no meio campo. Ele é um cara que consegue unir aquele meio campo do Klopp, que era um meio campo operário, um meio campo que corre o tempo todo, muito físico, etc., com o meio campo do slot, vamos dizer assim, que é isso também do operário, mas também atua com criatividade, atua com uma construção mais refinada, com um controle maior da posse de bola. O McAllister é esse cara, e ele provavelmente precisava de uma gestão física aí, por causa que ele estava um pouco nervoso além da conta, um pouco passando do limite. Ele poderia muito bem ter sido expulso no jogo contra o Bournemouth. É uma das reclamações do Bournemouth com relação à arbitragem. Não vou dizer que se poderia, critério do árbitro, e eu assumo aqui, poderia sim ter sido expulso, tanto que o slot tira ele rapidamente, e talvez uma percepção aí de que, poxa, vamos dar um descanso para esse cara e vamos tentar colocar o Curtis Jones, que voltando de lesão no último jogo, atuou, deu assistência, foi bem e mais uma vez entrou aqui um pouco errático, um pouco indeciso, um pouco assim, mas atuando, engrenando, principalmente a partir do segundo tempo, porque o Curtis Jones é aquele jogador que é assim, gente, pesando bem ele, é aquela história. Primeiro, se é para ele jogar, eu prefiro que ele jogue como ele jogou na posição do McAllister do que na posição do Szoboszlai. Quando a posição do Szoboszlai é uma posição que ela tem mais responsabilidades criativas do que a posição do McAllister. No entanto, a posição do McAllister, não tendo a responsabilidade maior criativa, ela é uma posição que surpreende mais, inclusive a defesa adversária, como fez o Curtis Jones no lance do primeiro gol. Curtis Jones era o cara que estava lá pisando dentro da pequena área quase, quando a bola é cruzada pelo Salah. Então, o Curtis Jones, com essa pouca, entre aspas, responsabilidade principal de ser o cara criativo, de ser o cara que pisa na área, de ser o cara que chuta, de ser o cara que dá assistência, que faz puxada de marcação, ele é melhor do que na posição do Szoboszlai. Então, ele entrando nessa posição e com um time funcionando, o Curtis Jones, ele entrega. O problema é quando o Curtis Jones recebe a responsabilidade de ser ele a fazer o time funcionar. Geralmente, ele dá umas entregadas feias e ele é um cara que é abaixo daquilo que a gente espera, por exemplo, que a gente tem no McAllister. Ele não vai entregar o que o McAllister entrega, mas ele é um cara útil e mostrou-se útil mais uma vez. Apesar de uma bola ali que ele perde, gera uma espécie de contra-ataque que não chegou a ser uma grande chance, mas era perigoso. Então, o Curtis Jones, ele é um cara que a gente pode contar no elenco para situações assim.
ponto para o Slot de colocá-lo em em situações como essa e não em outras situações onde ele é a nossa válvula de escape. E aí dá ruim, viu, gente? Dá muito ruim geralmente. Além disso, nós tivemos também o Darwin muito participativo, cara, mas vamos falar isso mais quando a gente estiver dando as notas da partida, porque eu já estava falando do Curtis Jones e eu quero falar de um Tottenham que veio para retranca, né? O Tottenham que veio para colocar o time atrás da bola, tentar sair ali no estilingado. O Richarlison é o cara que tentava fazer alguma coisa, mas mesmo assim já recebeu ali um encontrão do Van Dijk, até perigoso. O Van Dijk com o cotovelo um pouquinho alto, pega na garganta do Richarlison, não pega no queixo. Se é poucos centímetros mais alto e pega no queixo, o VAR chamaria para um vermelho, o que seria um desastre para o Liverpool, não só para a partida de ontem, apesar que eu acho que mesmo com 10 o Liverpool ganharia o jogo de ontem, mas não só principalmente pelo que fez contra o Fulham, né? Pelo que fez contra o Fulham lá com 10, conseguiu ainda empatar o jogo, etc. Mas o Van Dijk ficaria fora da final se ele fosse expulso. Então é muito sério, sem contar que expulso direto por agressão, provavelmente talvez pegaria jogos aí na Premier League também, ficaria fora talvez contra o Everton. Enfim, seria um desastre total. Então, o Van Dijk tem ali, não sei se calculado, não sei o que, mas me pareceu uma marcação de território, sabe? Sabe quando você chega assim e fala assim, aqui não, hoje não, baixa a bola. E o Richarlison era tido e havido e conhecido por todos. Gente, se eu, um mero mortal brasileiro morando na Itália, sabia que o Richarlison regula contra o Liverpool, que ele era uma ameaça, sim, porque ele já regulou contra o Liverpool pelo Everton, fazendo gol e vencendo em Anfield, lá no Goodison Park, já também nos encheu o saco, com o Watford lá atrás, quem lembra? 2-2, o gol, a partida de estreia do Mohamed Salah, onde o Mohamed Salah faz seu primeiro, ou seus primeiros, não me lembro se foi 2 ou se foi 1, seu primeiro gol com a camisa do Liverpool. Aquela partida, o Richarlison também marca, inclusive, se eu não me engano, o gol de empate daquele jogo que foi 2-2. Tudo é se eu não me engano, né? Mas eu lembro que foi um empate, eu lembro que o Richarlison marcou, eu lembro que o Salah marcou. Agora os detalhes, se foi 2-2, se foi 2 gols do Salah, enfim, eu acho que foi 2-2 aquele jogo. Enfim, o Richarlison regulou desde o Watford. Ele tem alguma coisa que ele consegue jogar contra o Liverpool, e contra o Liverpool pelo Tottenham, ele também já atuou bem, já marcou gols, ficou muito conhecido pelaquela coisa. Já falei sobre isso aqui no pré-jogo, né? Que ele marca o gol no último minuto, vai lá zoar a torcida do Liverpool, manda a torcida do Liverpool ficar calada, depois o Jota vai lá e faz o gol de virada e ele fica com aquela cara de pombo sem asa. Enfim, o Van Dijk deu literalmente uma marcada de território e falou assim, aqui não, meu amigo, hoje não tem pra você. Foi perigosa? Foi arriscada? Foi, mas também, a partir do momento que dá certo, dá muito certo e a gente aplaude no sentido de, boa, aqui a gente demarca o nosso território e fala que não vai ter chance pro Richarlison aprontar. E aí, 30 minutos foram assim, né? Com o Liverpool conseguindo uma coisinha aqui, outra coisinha ali, tentando achar os seus espaços, começa a conseguir entender como é que o Tottenham tá jogando, começa a conseguir entender, o Tottenham fechava muito pelo meio com seus pontas, o Richarlison era o único que ficava na frente, uma linha lá atrás, bem diferente do que o Ange Postecoglou faz, apesar que o Ange Postecoglou, pressionado como estava, e agora eu acho que aumenta a pressão em cima dele ainda, ele vinha para tentar o último suspiro, porque por mais que tenha a Europa League e tenha a FA Cup, que eles vão pegar só o Aston Villa nesse final de semana, o Tottenham não tem. A Carabao Cup era a competição do Tottenham, era onde eles estavam depositando todas as esperanças. Imagino que eles iriam até começar a poupar jogadores para estar disponíveis no dia 16 se eles fossem para a final. Spoiler não, né? Todo mundo já sabe, não vão. Então, acho que eles queriam muito, por isso essa mudança do Ange Postecoglou. Mas logo aos 30 minutos, aos 34 minutos, 35 minutos, o Liverpool encontra o caminho do gol, martelando. Eu falava na live, no nosso react, falava, o Liverpool tinha que levar pelo menos o 0-0 no placar somado, ou seja, o empate no placar somado, deveríamos pelo menos igualar o que o Tottenham fez no jogo passado, antes do intervalo. Nós fizemos aquela configuração, né, que você não notou ainda, o Liverpool adora isso, ele joga em direção... Pro vídeo eu tenho que apontar para cá. Ele joga em direção ao Anfield Road Stand, né? Que é aquela arquibancada nova, onde ficam agora onde fica agora não, onde ficam os torcedores adversários, etc e tal, e gosta de atacar no segundo tempo pro lado da Kop. O Liverpool sempre escolhe dessa forma, atacar a Kop no segundo tempo é sempre a melhor pedida para o Liverpool em termos de ter a torcida ali no ataque, vem, vamos, a Kop parece que chama o Liverpool, a Kop vem e canta, empurra, e, cara, só um parênteses aqui, jogo de Copa é muito mais legal
em termos do tanto que a torcida age do que o jogo de Premier League, né? A torcida nossa quer muito a Premier League, ela sente o jogo da Premier League também, ela atua, mas parece que o jogo de Copa, o Liverpool nasceu para isso, né? Parece que o Liverpool nasceu para, cara, nas noites em Anfield, noites decisivas, noites onde tem que fazer a diferença, todo mundo, a torcida entende que ela também tem que fazer a diferença, e parece que no pontos corridos isso fica mais diluído, não que não faça, não me entenda mal, mas parece que fica um pouco mais diluído, mas nas noites de Copas é sensacional. A torcida do Liverpool é absurda e essa coisa da Copa puxar o time funciona. E ontem o Liverpool contava com isso. Então, fazer o gol aos 35 minutos com o Cody Gakpo era uma coisa que a gente precisava. E foi assim que nasceu o gol, como a gente sabe. Salah, do outro lado, ele acha uma trivela que só ele acha, a bola roda toda a área ali, vai cair lá nos pés de quem? Quem estava na segunda trave? Quem estava no segundo momento? Olha lá! Cody Gakpo para mandar a bola diretamente para o gol, sem pulo, pegou a bola de primeira, meteu a bola ali direto, exatamente como precisava ser. Abrimos o placar, estávamos lá do jeito que precisávamos, já com o placar feito, já com a coisa acontecendo e a Copa nos puxaria no segundo tempo, e isso era o mais importante. A Copa nos puxar no segundo tempo e o Liverpool quase que faz gols ainda no primeiro tempo, hein? Consegue. Pouco antes do gol tem um gol anulado do Szoboszlai e a gente consegue ali pressionar e quase no primeiro tempo ainda a gente consegue fazer o segundo gol. Interessante é a gente pensar que o seguinte, gente. O Tottenham estava desarmado. O Tottenham veio com a estratégia claríssima do 0-0. E, no máximo, achar um gol em determinado momento para poder conseguir, de uma forma ou de outra, um milagre. Mas, a partir do momento que você tira a ferramenta do Tottenham, a partir do momento que você tira ali a ferramenta do Tottenham, o Tottenham se mostrou o time talvez mais, como é que eu posso dizer, mais inofensivo de todos. E a partir do momento que ele estava inofensivo, sabe aquela coisa, aquele tilt mental? Eu tenho que atacar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não tenho ferramentas. Então ele tentava de alguma coisa e o Tottenham demorou até os 80 minutos de jogo para dar o primeiro chute a gol. 80 minutos. O Liverpool engoliu o Tottenham defensivamente. Sem a bola, o Liverpool engoliu o Tottenham. O Tottenham não conseguia trocar passes, o Tottenham não conseguia desenvolver uma jogada, o Tottenham não conseguia nada. No primeiro minuto do segundo tempo, o Salah já manda uma bola que o goleiro tem que defender e mandar para escanteio. No segundo tempo, eles já voltaram assustadíssimos e nós já falamos assim, não vai dar, Tottenham. Não vai dar. E isso foi muito legal, porque o Liverpool mostrou que, cara, esse time do Arne Slot é um time sedento. Eu detesto, quando isso veio na minha cabeça, eu falei assim, não fala, mas eu vou ter que falar. O time do Guardiola era muito conhecido como Tubarão, né? Foi conhecido como Tubarão ali da Premier League, que sentia o cheiro de sangue e ia lá e destruía. O Arne Slot, todo mundo sabe que ele tem um pouquinho, um quesinho, né? Ele pisa um pouco, bebe um pouco da fonte do Guardiola, bebe da fonte do Klopp também, é tal, isso aqui, junta aí todas as influências e forma o seu estilo. Mas isso o Slot traz. E eu não estou dizendo dentro de uma partida, porque o Liverpool do Klopp fazia isso também. Quem não lembra aquele 4-3 do City, que por 5, 10 minutos o Liverpool sentiu o cheiro do sangue do City e meteu um 4-1 assim, que o City não viu o que estava acontecendo, de repente ele toma 4 gols. Eu lembro disso, aquele gol do Salah de fora da área, o Firmino de cobertura, o Mané de fora da área. Enfim, eu lembro disso, pessoal, eu lembro. O Klopp tinha isso. O Slot tem isso em termos de jogo, administração de jogo. Ele vai pro jogo falando assim, você tá com medo, né? Você tá com medo? Então segura aí. Foi assim no 6-3. Foi assim no jogo contra o West Ham. Foi assim contra o Leverkusen, depois que começa a deslanchar, fazer gol. Foi assim contra o Real Madrid. Foi assim contra o City. Foi assim contra o Fulham. Ah, Nilo, mas como assim? Nós tomamos uma expulsão e depois... Observa o jogo contra o Fulham. Estávamos com o jogo todo errado pra gente vai lá e pimba! Gol! Opa, você vai dar chance? Pimba! Empate. E quase a gente consegue ainda arrancar uma vitória contra o Fulham. Contra o Southampton, lá no St. Mary's Stadium, o Liverpool faz um gol, parecia que ia ser uma loucura. O Southampton vira. Aí você fala assim, peraí, vamos arrancar o empate? Arrancar o empate é uma pindaíba, vamos arrancar a vitória de você. Você vai recuar? Você vai deixar a gente pra cima?
não dá o cheiro de sangue não, que a gente vai conseguir o que a gente quer. Contra o Newcastle, a mesma coisa. A parte, a falha do Kelleher no último minuto, que deixa o Newcastle empatar, a gente estava cansado, todo mundo. Pode ir lá na análise pós-jogo daquele jogo, eu falei, o Liverpool estava cansado, um campo pesado, o St. James Park, chuva pra caramba, o Newcastle querendo muito a vitória, estádio hostil. O Liverpool simplesmente estava ganhando do Newcastle, que era uma das sensações daquele momento no campeonato. O Newcastle era o Bournemouth daquele campeonato. A gente jogou cansado, estádio hostil, campo pesado, jogando mal, o time do adversário jogando bem. A gente conseguiu quase ganhar, se não é uma falha, no último minuto do goleiro. E o Slot também, vou sempre salientar aqui que o Slot, ele falhou naquele jogo de não colocar o Wataru Endo, né? Então não vamos colocar só o peso em cima do Kelleher, não, porque o Slot também deu uma falhada grotesca, séria naquele dia. Então, e que a gente salientou aqui na análise do pós-jogo. Então, o time do Slot tem isso. E o Liverpool, ele foi para esse jogo com esse pensamento. É o Van Dijk no primeiro minuto, dando ali uma chegada mais forte. É o Liverpool atuando. É o Liverpool não deixando o Tottenham respirar. Gente, o Tottenham tem um dos melhores ataques da Premier League. Nós não estamos aqui para dizer, o Tottenham está em 14º. Não interessa. Ele tem um dos melhores ataques. Até outro dia ele estava disputando com o Liverpool qual que era o melhor ataque da Premier League, mesmo estando lá embaixo. O problema deles é que eles têm muitos desfalques na defesa e eles tomam muitos gols. Então os resultados, não adianta você fazer 5 se você toma 6. Não adianta você fazer 3 no Liverpool se você toma 6. Então você acaba perdendo partidas, você acaba não tendo os resultados. Mas eles fazem muitos gols. Não tinha o Maddison, não tinha o Solanke, perdão, não tinha o Brennan Johnson, eles tinham o Kulusevski, que sempre dá problema, eles tinham o Son, que sempre dá problema, ambidestro, dribla para um lado e para o outro, assim foi o lance dos 80 minutos, quando ele dá uma bola na trave, ele tinha o próprio Richarlison, que atua ali, que tenta alguma coisa, o meio campo deles era muito... Gente, o meio campo do Tottenham ontem era Sarr, Bissouma e Bentancur, era um meio campo feito para ser físico e ganhar na força física. O Liverpool engoliu esse time. É preciso dizer mesmo o quão superior foi o time do Liverpool no jogo de ontem. Foi muito superior. Foi muito superior. Ele não deixou respiração para o time do Tottenham. Parte dessa coisa de ter o jogo nas mãos, de sentir que onde estão as liberdades, onde está a sensação, é você entender a sua estratégia. E o que o Liverpool do Slot faz muitas vezes, e a gente às vezes até meio que fica assim, olhando pro jogo, o que será que está acontecendo? O Liverpool baixa as linhas. Não é um baixa as linhas de retranca, é um baixa as linhas de tipo assim, vem. E aí o que o Liverpool faz? Ele vai lá e manda o seu contra-ataque feroz. E foi assim que ele fez. Não baixou as linhas de ficar tomando pressão, tá? O Tottenham precisava do resultado agora também, 1-0 nosso, tava indo pros pênaltis, o Tottenham não queria ir pra pênalti. Vamos deixar o Tottenham vir um pouquinho, quem sabe eles começam a gostar do jogo. Aí ele vai lá, a hora que o Tottenham se sentiu um pouquinho mais à vontade, lançamento do Salah, o Darwin Núñez sai na cara do goleiro, aquele lance que é impossível de não acontecer o pênalti. Se o atacante chega primeiro, o goleiro vai encostar no atacante. É muito difícil o goleiro conseguir recuar a mão, porque o toque do atacante é no último momento. Então o goleiro, ele tá ali com a mão para pegar a bola, o atacante dá o toque. Não dá tempo dele tirar as mãos e não pegar no atacante. Então, falta dentro da área, pênalti, e aí... Ai, meu Deus! Eu não gosto da mecânica dele batendo pênalti. Ele bate com muita força, parece que só enche o bicudo. Ele faz isso, ele faz aquilo. Mohamed Salah me bate o pênalti no ângulo superior esquerdo para ele, no ângulo superior direito para o goleiro. É um absurdo que o Mohamed Salah fez no pênalti. O Salah fez um golaço de pênalti. Um golaço de pênalti. O Van Dijk chegou a dizer no final do jogo que nenhum goleiro do mundo pegaria uma bola ali onde o Salah bateu. Foi no ângulo, gente. Foi um golaço. Foi um golaço. Com força. Não é aquela batida assim, pra cima ali no ângulo, não. Meteu um balaço com força colocada no ângulo do goleiro do Tottenham, que nem saiu na foto, foi pro outro lado. E o Liverpool tava com 2-0 e já estava com o resultado que precisava. Isso aos 6 minutos de segundo tempo. Vocês viram tanto que eu falei sobre engolir adversário, sobre pressionar, sobre etc. Aos 6 minutos do segundo tempo, o Liverpool já tinha passado toda essa impressão, a questão de voltar às linhas, de engolir o adversário, de deixar uma chance ali logo no comecinho. 6 minutos do segundo tempo. E a partir daí, meus amigos, acabou o jogo. O jogo acabou.
O Tottenham nem aquela coisinha de tipo 1-0, ainda é pênalti, mas vamos ver. Não, acabou o jogo. O jogo acabou aos 6 minutos do segundo tempo em termos práticos. Ok. Torcida do Liverpool, calejada como é, gato escaldado tem medo de água fria. A torcida do Liverpool ficava o tempo todo no nosso chat, e o tempo todo, vamos fazer o terceiro, meu Deus do céu, não arrisca não, olha lá o que acontece, o que tá vindo, até quando o Arne Slot faz uma mudança, duas mudanças, né? Ele coloca o Diogo Jota no lugar do Darwin Núñez, e ele coloca Alexis McAllister no lugar de Curtis Jones. Que jogador é Alexis McAllister? Que jogador... Mais uma vez eu digo, o Jones foi bem nas suas características, no seu papel. Ele participa do primeiro gol, como eu disse, tá lá. No segundo tempo ele ainda melhora, que o time volta ainda melhor, como eu disse. E ele ainda melhora um pouco mais, ele participativo, ele consegue ser um jogador útil ali na medida do possível. Mas quando entra o Alexis McAllister, parece que aconteceu um hecatombe ali no time do Liverpool. O time começa a... Se tudo aquilo que eu disse sobre domínio acontecia, quando o McAllister entra, é uma aula de futebol, cara. É uma aula. E às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas você tá muito emocionado. O McAllister não fez nada demais, isso aqui. Por favor, se você puder, se você tiver condições, pega algum lugar, arranja um VT desse jogo e assiste só do momento que o McAllister entra. Procura uma composição que tem tantas no X, no Twitter, sei lá, só do lances do McAllister contra o Tottenham nesse jogo. Só em lances onde ele esteve envolvido. Entenda a movimentação, a abordagem, a ocupação de espaços, a construção, a destruição, a destruição de jogadas. Tudo aquilo que ele participa, ele é fenomenal. Ele é fenomenal. Alguém disse na live e é uma coisa sensacional. Como ele pensa o jogo pra frente o tempo todo. E isso não tira dele a capacidade de controle, de retenção de posse, que é o que a gente tanto fala do Curtis Jones. O Curtis Jones retém a posse, mas sempre pensando na abordagem mais conservadora, de toque pro lado, toque para trás. E tá tudo bem, eu entendo que é a abordagem dele. Só que quando você vê o McAllister fazendo tudo isso e ainda pensando o jogo pra frente, e ainda destruindo, e ainda ocupando espaços, e ainda armando como um 10 que ele é, com camisa e com atitude, cara, é fenomenal. E aparece todos os outros jogadores. Sabe quando a gente fala do Van Dijk? Que o Van Dijk faz os jogadores melhorarem ao lado dele? É o que o McAllister fez no jogo de ontem. O Szoboszlai, que estava apagado, correndo muito sem a bola, floresceu. E aí vem um famoso... Montoya, por favor! Montoya, por favor, vem correndo, Bradley. O McAllister também vem numa transição ofensiva, lança ali o Bradley, gente, um toque do Bradley, coloca na cara do gol o Szoboszlai, que não perdoa. O segundo gol dele contra o Tottenham, né, nessa temporada, porque ele marcou também no 6-3, e 6-3 ele fez uma partidaça. O Szoboszlai aparece como a gente falou aqui no pré-jogo. Gente, eu não sou formado, não sou técnico, sou um torcedor como vocês. Mas a gente assiste os jogos, juntos inclusive, aqui no canal. E era nítido, o Szoboszlai doutrinou como aquele cara que servia como centroavante, não sei o quê. Olha como a McAllister entra, o Szoboszlai, a primeira coisa que ele faz é o quê? Aparecer dentro da área como centroavante, recebendo o passe do Conor Bradley, fazendo o terceiro gol. Cara, tava dito, escrito, assinado e colocado ali de todo jeito que vocês podem imaginar. Gol do Szoboszlai, 3-0 Liverpool, estava finalmente tudo acabado, até que 5 minutos depois, acontece uma coisa que é muito difícil de acontecer com a gente. O McAllister vai bater um escanteio. Primeiro escanteio batido pelo McAllister depois que ele entra em campo. O Liverpool teve um tanto de escanteio batido na primeira trave de jeito esquisito, apesar, sim, que teve um lance, agora eu não sei se foi antes ou depois, que o Szoboszlai dá uma casquinha que o Gakpo quase consegue fazer o gol, o goleiro Kings que tira ali, numa defesa até meio que no susto. Mas o primeiro lance do McAllister vem na cabeça dele, Virgil van Dijk, que faz o quarto gol e o Liverpool decreta em números o que a atuação falava
em campo, em termos abstratos. Fica concreto no placar o que foi o jogo de forma abstrata nos seus meandros ali. 4-0, o Liverpool destroçou, o Liverpool passou por cima, Van Dijk fecha o placar, o Van Dijk depois é substituído pelo Konsa já no finalzinho do jogo, mais que para ser ovacionado pela torcida, mais para evitar qualquer coisa, não sei nem o que. É muito legal ver ele passando a braçadeira pro Robertson, terminando o Robertson como nosso capitão. Muito legal. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. 4-0, o Liverpool passa por cima, o Liverpool domina, o Liverpool vai para o Wembley. O Liverpool vai para o Wembley. Dito tudo isso, nós temos que falar sobre o melhor da partida. E existem algumas dúvidas aqui ou ali, né? Tem tanta gente que jogou bem, mas vocês sabem que a gente opta aqui geralmente por colocar pessoa, tentar olhar um pouquinho por outro ângulo e às vezes fugir do óbvio, às vezes não tem como fugir do óbvio. Às vezes não tem como simplesmente fugir do óbvio. Mas hoje é um dia que a gente foge do óbvio com Conor Bradley. O que foi a partida desse menino? Eu confesso, eu vou fazer uma inconfidência aqui, em um grupo de WhatsApp, eu disse assim, será que eu sou o único, sem querer zicar, eu deixei bem claro lá no grupo, será que eu sou o único que não está tão preocupado com a pressão de Son no contra-ataque, seja o Kulusevski, seja o Richarlison, qualquer um que cai ali pelo lado esquerdo do ataque, porque quem tá ali hoje não é o Arnold, e sim o Bradley? Tiveram pessoas ali naquele grupo que me acompanharam, falaram assim, é verdade. O Bradley é um lateral pronto de nível mundial, gente. E ele tem 20 e poucos anos. Que jogador é o Conor Bradley, gente? Ofensivamente, defensivamente, construindo, ele dá assistência, ele defende. E eu não vou ser aqui leviano, ele deu, assim, alguns passes errados, principalmente já no finalzinho do jogo, como ele já parecia que a perna tava pesando. E ele dá aí 1 ou 2 passes errados ali. Ok, eu entendi, tá ok. Mas, gente, que jogador. Que jogador, ele atuou como... Ele sai de pressão de uma maneira inimaginável. Protege a bola, tá cercado por 3, ele vai lá, dá um giro e sai. Ele dá caneta como se fosse como se fosse futsal. Como se estivesse jogando na casa dos pais no domingo, com os vizinhos, descalço, na rua, com a rua assim, ó. Com a rua assim, você jogando pra cima. A bola, você dá o passe, a bola volta pra você. Meu Deus! Que achado, cara. Nós temos pronto o jogador que fica no nosso banco. O Bradley talvez é o maior exemplo de elenco que alguém possa ter no futebol mundial. Eu vou arriscar aqui a dizer, talvez no futebol mundial. Nós temos um jogador que seria titular em todas as laterais direitas da Premier League no nosso banco. Titular em todas as laterais direitas da Premier League no nosso banco. Posso ter esquecido de alguém? E daí? Que se dane. Na minha cabeça, o que eu lembrei aqui agora rapidamente, pensei, em todas. Em todas. Ele seria o titular. Conor Bradley. Isso não quer dizer que eu desisto do Arnold, isso não quer dizer que para mim o Arnold pode ir, mas o fato é, dos 3 que ainda não renovaram, Salah, Van Dijk e Arnold, o que a gente tem a melhor reposição é aquele que parece estar mais próximo de sair, que era o Trent Alexander-Arnold. O Bradley tá pronto. Fez mais um jogaço. E ele fez isso contra o Real Madrid, contra o Mbappé, fez isso ontem contra Son, já fez isso em inúmeras outras vezes. É o nosso man of the match. Eu saio do óbvio. Talvez muita gente vai falar do Salah, não sei o quê. Vocês vão ver nas notas que vai refletir o tanto que foram bem outros caras também. Mas o Conor Bradley eu gosto de valorizar, porque já é a segunda vez, hein? Segunda vez que ele sai como o melhor da partida. Ou seja, ele vem do banco e ele faz diferença. É impressionante. Conor Bradley, o nosso melhor da partida, defensivamente muito bem, ajudando na construção, ajudando na saída de pressão do Tottenham, que às vezes tentava pressionar lá em cima, ajudando na destruição de jogadas sem chance pra ninguém. O lance do Son, que ele mete a bola na trave, é uma jogada que ele tava lá na frente e que o Konaté tava na marcação. Não era o Bradley. Ah, mas o Bradley falhou então por não estar na marcação. Tudo bem, se você quiser pensar pelo copo meio cheio, meio vazio, eu prefiro pensar pelo meio cheio, que é tantas outras vezes que ele mostrou que ele tem condições de ser o nosso titular. E ele tem atributos defensivos. Vou dizer aqui uma coisa muito séria de ser dita. Lateral, o Bradley parece ser mais lateral do que o Arnold. Mais jogador? Não. Acho que não. Porque o Arnold tem mais predicados, principalmente com a bola. Mas lateral, compreende os dois lados do jogo.
E no lado defensivo, o Bradley está à frente do Arnold. Nosso Man of the Match é o Bradley. Vamos às notas. Notas do jogo para você na tela. Kelleher, 8. Não teve nenhum problema com ele. Participou mais olhando para um lado e para o outro. 9 para Conor Bradley, já me debrucei bastante. Konate, 8. Cobriu bastante ali e tal. Participou das construções de jogadas também muito bem. 9 para Virgil van Dijk, um colosso desde o começo, mostrando ali, colocando ali a estaca de que aqui não, Richarlison, aqui não. 9 para Virgil van Dijk, além do gol que ele fez. 8 para Robertson. Como é bom! Agora vocês vão acreditar em nós. Now you're gonna believe us. Agora nós acreditamos em vocês. Agora nós acreditamos em você, Robertson. Como é bom ver o Robo voltar a jogar, gente. Voltar aos melhores momentos. A gestão física do slot vai fazendo diferença. Ter a confiança no Tsimikas também vai fazendo a diferença. Dar confiança ao Robertson faz a diferença. E ele é um jogador. Ele tava dando carrinho na lateral aos 90 minutos de jogo, cara. O Robertson bem, a gente ganha uma das melhores coisas que um time pode ter. Uma das melhores coisas que o time pode ter. Que é o quê? Um cara que vai deixar tudo em campo. Se isso for somado a um cara que tá bem tecnicamente, nós temos um dos melhores combos de jogadores. 8 para o Robertson, 9 para Gravenberch, outro que eu fiquei assim com o coração doendo de não dar o melhor em campo para o Gravenberch, porque como foi bem o Gravenberch, mais uma vez doutrinando, a gente não pode deixar se tornar uma coisa normal. A gente não pode deixar falar assim, o Gravenberch jogou bem. Não, ele doutrinou mais uma vez. Participando, criando, destruindo, antecipando. O Gravenberch, um monstro no meio campo, nota 9, nota 8 para Curtis Jones e para Szoboszlai, porque Szoboszlai se superou, principalmente depois da entrada do McAllister, com gol e sendo um pouco mais assertivo. Foi muito errático, principalmente com a bola, deixava ali, matava alguns contra-ataques, tava meio dormindo no primeiro tempo. Mas foi pegando o jeito, principalmente quando ele tem um gol anulado, né? Porque ele estava um pouco à frente, ainda antes do primeiro gol, mas parece que ele vai se entendendo, e com a entrada do McAllister, então, bicho, aí é uma coisa de louco, quanto que o Szoboszlai melhora. Parece que o encaixe dos três, Gravenberch, McAllister e Szoboszlai, acentua muito o jogo do Szoboszlai. Curtis Jones é a mesma coisa, mais tímido, fazendo um papel mais tímido, mas participa do primeiro gol muito de forma muito ativa, de forma muito essencial, tirando ali a atenção das zagas. Quem que eu marco? Marco o Gakpo, marco o Jones, mas o Jones tá aqui, vai fazer o gol, vou nele. A bola sobra pro Gakpo, é gol, e no segundo tempo ele ainda melhora com todo o time ao redor melhorando também. Na frente, Cody Gakpo, que jogo de Cody Gakpo, cara, faz tudo, constrói, desafoga pelo lado esquerdo, tá sempre ali para receber uma bola que vem nas costas da zaga através dos zagueiros, tá sempre com velocidade, dribla para dentro, dribla para fora, chuta do lado de fora, bola na trave, gol. 16 gols na temporada, 10 gols nos últimos 10 jogos em Anfield. Cody Gakpo, o nosso capitão ali, né? Sempre batendo aquela continência ali pra torcida quando faz os gols. Eu gosto muito de como o Gakpo comemora gols, porque vem o gol e vem a explosão. Todo mundo sai correndo. Quando o Gakpo, ele marca o gol e bicho, é muito legal porque é diferente. E cria uma áurea diferente para ele. Gosto muito. Darwin Núñez, nós temos que falar sobre Darwin Núñez. Alguns desavisados podem virar e falar assim, poxa, 4x0 e o atacante, o 9, não fez um gol. 4x0 e o atacante não sei o quê. Como que o 9 não é o destaque de um ataque que fez 4 gols? Como que... Vai assistir o jogo, cara. Como jogou o Darwin Núñez, associações, dando ali opções para o jogador adversário. O time não procura o Darwin Núñez como um centroavante, procura o Darwin Núñez como uma peça dentro da engrenagem. E quando ele tem chances, ele, por exemplo, ele cria a jogada, ele recebe ali um passe, né, do Salah, que é como se fosse uma assistência, mas acaba que o Darwin Núñez, com a sua velocidade, a sua projeção, a sua esperteza de dar o toque antes, ele acaba dando, como disse a Lilian na nossa live, uma pré-assistência ali, uma assistência pro Salah fazer o gol de pênalti, porque ele chega antes do goleiro, dá o toquinho necessário, espera o contato veio, pênalti pro Liverpool.
É isso. O papel dele, cara, ele tem que entregar só isso. E ele tirou nada mais, nada menos que 5, que eu contei, escanteios do Tottenham. Eu vou olhar aqui agora, nesse momento, só para ver aqui, ó. O Tottenham, foram 4. O Tottenham teve 4 escanteios. Os 4 foram tirados pelo Darwin. Os 4 foram tirados pelo Darwin. Ajuda defensivamente, ele vem perseguindo até na linha de fundo, a zaga, ele persegue ali quando algum jogador, a marcação desencaixa, o Darwin vem como um raio e aparece como mais um ativo defensivo pra gente. Muita entrega e isso tá se fazendo valer, tá fazendo ser interessante o que ele tá fazendo, até porque isso deixa a defesa assim, ele tá se movimentando mais, ele abre espaço para os outros e com isso ele acaba deixando espaços para os pontos fazendo os gols, como o Salah, como o Gakpo, e é isso que a gente precisa. E o revezamento dele, a gestão física entre ele e o Luiz Dias faz diferença também. Mohamed Salah, o que dizer sobre o melhor jogador do mundo que sai com uma assistência magnífica de Trivela e um gol de pênalti, que é um golaço que poucos conseguem fazer na carreira. O que dizer, o melhor do mundo. Melhor do mundo, cara. O cara chega a incríveis 44 participações em gols em 34 jogos. Ele tem 10 a mais do que o número de jogos. É bizarro. 26 gols e 18 assistências. É a maior temporada assistindo como assistente, como o cara que dá o passe pro gol, como playmaker, se você quiser chamar assim, do Salah, desde que ele chegou. Na primeira, ele fez 44 gols, vocês se lembram? Ele tá com 26 e nós estamos em fevereiro. Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia... Meu Deus, me dá aqui, por favor, o calendário. Meu Deus, dia 7 de fevereiro. Dia 7 de fevereiro. O Salah já tá com 26 gols. Alguém duvida que ele chega a 30? Eu não duvido. Eu já quero ver quando é que ele vai chegar, onde que ele vai chegar mais pra frente. Torçamos que para que ele bata todos os recordes e que leve a gente, porque para bater os recordes ele tem que jogar muitas partidas, o que significa que a gente tem que ir muito na frente na FA Cup, muito na frente na Champions League, e que a gente leve todos os títulos, cara. A gente leve todos os títulos e dê esse cara a premiação, o reconhecimento em termos de premiação, que nós já sabemos que ele é um dos melhores de todos os tempos e merece ser reconhecido disso. E tá no panteão de jogadores que foram dos melhores nas suas épocas. Não vou falar melhor de todos os tempos, porque daqui a pouco chegam aqui e falam assim, ele tá comparando ele com o Pelé. Não tô falando disso. É quando você olha as épocas assim, você vem, opa, esse cara aqui é bom, hein? Olha esse cara aqui. É preciso se falar de Mohamed Salah quando você fala da final da década de 2010 e da década de 2020. Vai ser necessário falar sobre Mohamed Salah. Ele não passa desapercebido. Entra também Diogo Jota, recebe nota 7, tímido, tem algumas chances ali, uma ou outra, falta um pouco de ritmo, mostra que ele tá voltando mesmo de lesão, mas sempre será uma opção válida. McAllister, nota 8. Eu já falei muito sobre o McAllister, eu não preciso mais me debruçar, né? Me antecipei falando sobre o McAllister. Que jogador, Alexis McAllister. Como é bom você olhar para o banco e falar assim, poxa, o Jones está rendendo. Quem vai entrar no lugar dele? O McAllister. Que jogador. Harvey Elliott entra ali mais pro final também, jogando como ponta, dando um descanso pro Salah, né? O Slot, prefiro não usar o Chiesa, e o Chiesa, provavelmente por causa do final de semana, o Chiesa deve jogar, mas ainda cuidando bastante, parece que cuidam do Chiesa como se fosse um bebê, né? E aí coloca o Elliott para ter minutos também, já ali na ponta direita, jogando no lugar do Salah. E eu queria só dizer uma coisa aqui sobre McAllister e Chiesa. Como eles são fascinados com a nossa torcida, né, cara? Argentino, italiano tem um pouco de sangue quente, assim como os latinos. Eu vivo aqui, eu posso afirmar isso pra vocês. Vocês sabem disso também, já devem ter notado. E o sul-americano tem esse sangue quente, quando a torcida cantando ali, os dois cantando ali, fascinados, olhos brilhando, cara. Que gostoso e que legal é ver o Chiesa falando que quer jogar aqui. O pai do McAllister falando assim, nós escolhemos o Liverpool. Isso é muito legal, cara. Que época para ser torcedor do Liverpool, para acompanhar esse time. Para quem viveu passando, assim, angústias na janela de transferência, porque a qualquer momento poderia chegar uma breaking news que alguém tirou um jogador importante do nosso time, seja ele dos mais importantes, Torres, Suárez, ou seja ele dos menos importantes. A gente perdia, sei lá, Shelvey do nada e a gente sentia um buraco no nosso coração porque faltava o Shelvey. Agora a gente passa reclamando de uma janela de transferências porque não trouxe ninguém. Cheio de jogador aí, de jogador que escolheu jogar no Liverpool. Ok, não tô falando aqui que não precisa, tá? Calma, não precisa ir do teclado não, calma. Eu sei que precisa, mas valorize a época que você tá acompanhando, porque é muito bom. Dias e Konsa,
não tem muito o que dizer, não teve tanto impacto assim, entraram já com poucos minutos, nota 9 para Arne Slot, porque a gente se surpreende. Eu adorei a valorização que ele dá ao Keller, deixando o Keller jogar, entendendo que o Keller é um cara que pode ajudar nos pênaltis. Adorei Slot, adorei. E, além disso, toda a gestão, toda a forma dele fazer o time jogar. Cara, o que é Arne Slot? Primeira temporada, ele já chega na final da Copa da Liga, da Carabao Cup, coisa que o Klopp fez também. Nós enfrentamos o Manchester City naquela época, empatamos de 1-1 e perdemos nos pênaltis. Ele também chega na final da Europa League, o Jürgen Klopp, naquela meia temporada que ele chega, o Arne Slot também chega e coloca aí já o seu nome como um dos técnicos que levaram o Liverpool à final. Essas foram as minhas notas, quero saber as suas notas. Coloca aqui embaixo se você concorda, se você discorda de mim, tem alguma coisa que você queira dizer ainda. O que eu tenho para dizer aqui no final, considerações finais, é que nós vamos para o Wembley. Estamos de volta ao Wembley, que é a nossa segunda casa. Wembley é Anfield do Sul, a nossa segunda casa, onde nós já vivemos tantas glórias, já vencemos tantas vezes, somos os maiores vencedores dessa competição, o Carabao Cup, somos os atuais campeões da Carabao Cup também, e vamos lá defender o nosso título. O Rei está de volta ao Coliseu para defender o seu título dos gladiadores que vêm tentar roubá-lo. Esse é o Liverpool que vai ao Wembley enfrentar um Newcastle perigosíssimo, ansioso, sedento por títulos. Mas quem ganha não cansa de ganhar. E nós também queremos mais essa. O Arne Slot deu uma... Muito legal o Arne Slot dizendo que ele fala assim que... Muita gente fala que... agora vocês vão pegar o jogo do Villa. Aston Villa, a gente jogaria no Villa Park na mesma data que vai ser a final da Carabao Cup, né? Dia 16 de março é a final da Carabao Cup. E no dia 15 seria o jogo contra o Aston Villa lá no Villa Park. Seria no sábado e a final vai ser no domingo, então... obviamente remarcado. Como o calendário está extremamente apertado, o que vai ser feito? O Liverpool vai jogar com o Aston Villa lá no Villa Park agora, em fevereiro. Você lembra daquelas 2 semanas que nós tínhamos livre por causa que nós classificamos diretamente para as oitavas na Champions? Uma vai para o Everton, essa semana agora que está começando, e a outra com o Aston Villa daqui 1 semana e meia. Então nós não teremos a folga, nós jogaremos no mesmo ritmo de quem está jogando os playoffs da Champions. E o Arne Slot disse assim, olha, muita gente fala que é ruim porque a gente cansa, o time fica cansado, o time joga demais. O que eu digo é, quanto mais a gente joga, mais a gente fica azeitado, mais as peças se encaixam, mais o funcionamento do time é assimilado pelos jogadores, mais a ideia da comissão técnica é assimilada por todos, mais os jogadores se conhecem, mais os jogadores se entendem, mais eles confiam nos outros, mais o time ganha confiança. A única coisa que precisa ser feita é a gestão física e convenhamos, o Liverpool tem feito isso bem demais. Quando você tem uma partida que você consegue poupar o Alisson, você tem o Keller, você tem ali o Bradley, porque o Arnold foi poupado, o Arnold nem se machucou tão sério assim. É a confiança de poder falar assim, chama o Bradley porque eu tô começando a ver alguma coisa assim, é melhor dar uma tirada de pé, vai ficar só algumas semanas, não vai ser uma lesão tão forte, tomara que se cure bem e não tenha problema depois. E também você tem o Nunes para poder descansar o Dias, você tem o Gakpo, você tem o Chiesa, você tem o Jota... Você tem um elenco, você tem muitas peças e você faz a gestão muito bem feita. É o que o Slot faz e faz muito bem. E com isso, eu acredito que o Slot Machine vai colocar o pé no acelerador, vai acelerar e vamos lá. Vamos por mais. Domingo tem uma partida, para muita gente, com pouco valor. O Slot disse que já está pensando nela. Plymouth Argyle, lá no sul de Londres, longe pra caramba em termos de Inglaterra, né? Vamos lá enfrentar pela 4ª rodada da FA Cup um time da 2ª divisão da Championship. Vamos com um time muito mexido. Você que é membro do canal, fique ligado que daqui a pouquinho já tem pré-jogo para você. Para você que não é membro do canal, vai sair amanhã no sábado o vídeo. Espero que você esteja atento aí também. Gente, falei quase 1 hora aqui. Vocês gostam mesmo desses vídeos de análise pós-jogo? Eu vou falando e tipo, as ideias vêm vindo e é quase nada roteirizado. Eu tenho alguns tópicos aqui para não esquecer de alguma coisa, mas tipo assim, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 frases. E é o tanto que eu falei.
Espero que você goste, porque a gente faz isso aqui com muito carinho. Espero que você volte na próxima vez também, porque a gente faz isso aqui com muito carinho para você. Se você ainda não fez ainda, depois de 40 e tantos minutos, se inscreve nesse canal, deixa o like, ativa o sininho, porque a gente faz isso aqui junto, faz isso com você. Se você puder, aqui fica um Pix para ajudar o canal financeiramente, e aqui embaixo tem o Se Torne Membro para você ajudar a gente a continuar a fazer isso aqui acontecendo, porque eu preciso muito da ajuda de vocês. Isso é sério, isso é muito sério mesmo. E graças a Deus que vocês atendem esse pedido e estão nos ajudando, estão nas trincheiras ali juntos pelos caminhantes. Programação, você já sabe qual é. Pré-jogo de Liverpool Plymouth Argyle no sábado, para quem não é membro. Para quem é membro, daqui a pouco já tá saindo, dá uma olhada aí, já deve estar saindo junto com esse vídeo. E no domingo estaremos aqui reagindo juntos com esse jogo da FA Cup. Nos ajude, que esses jogos geralmente têm pouco apelo. Esteja conosco, vamos lá, interaja, dê engajamento pro caminhante também nesses jogos menos importantes, e chamo vocês já, convoco vocês já, porque tem Merseyside Derby no meio da semana. E nós vamos com tudo. Vamos com tudo! Vamos com tudo para nesse jogo atrasado aí a gente conseguir os 3 pontos que tá faltando ali naquele asterisco que tem na nossa tabela da Premier League. Tá certo? Espero você aqui muito em breve. Te vejo já já. Até a próxima. Final aqui, nem em Wembley, nem em lugar nenhum, você caminha sozinho.